Boa noite, meus amados líderes e participantes dos pequenos grupos. Eu espero que vocês tenham um bom encontro e uma boa discussão hoje. E também queria encorajar vocês a irem para o YouTube ou no Facebook da igreja e escutarem a mensagem que foi pregada pelo Samuel, o adolescente, que é o líder agora dos adolescentes. E foi uma palavra muito encorajadora. Então eu inspiro vocês e peço a vocês para ouvir antes até de ouvir este vídeo, porque seria muito bom não só para preparar para o encontro, mas também para vossas almas. E também é uma coisa que nós temos que conversar, é o poder da palavra. Samuel falou e citou muitas coisas, e eu vou só abordar algumas coisas para nós termos uma forma de estudar e discutir aquilo que foi pregado. E aquilo que eu queria falar é que as nossas palavras têm muito poder. Têm poder para curar e para criar feridas também. E sabendo ou não, a língua é um músculo, mas não é só um músculo, tem várias partes do músculo e é 8 músculos em conjunto. E a língua é o único músculo que não conecta com os ossos, conecta com a boca, mas não conecta em outro lugar. E todos os nossos músculos têm um propósito de conectar. E é engraçado que naquela época que nós vemos na Bíblia, em Provérbios, é o lugar que mais fala sobre o poder da língua. E o que é que nós podemos fazer com as nossas línguas? Então, tendo isso em mente, o exemplo que o rei Salomão dá daquilo que a língua pode fazer, nos mostra que realmente ele tem um impacto igual um músculo tem. Agora eu posso usar o meu braço para bater em alguém, é a mesma forma que eu posso usar a minha língua para machucar alguém ou trazer vida. E isso é uma coisa que a Bíblia explica muito claramente, que nós temos que prestar muita atenção. O primeiro versículo citado era Provérbios 12, 18. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem esse versículo. É um versículo que todos nós já passamos por ela e às vezes nos usamos para trazer luz às outras pessoas também que usem palavras duras em momentos incertos, momentos que nós precisávamos receber uma palavra mais dócil e mais doce. Então nós vemos em Provérbios 12, 18, diz o seguinte: há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Isso aí é uma frase que nós usamos muito. E até que em Tiago, que é a base que nós vamos fazer o nosso estudo esta semana, em Tiago capítulo 3, do versículo 2 até o versículo 6, nós temos o exemplo que Tiago busca do Antigo Testamento, porque olha só, nós temos o Novo Testamento, mas Tiago naquela época não tinha a Bíblia do Novo Testamento, então ele buscava do Velho Testamento. E eu tenho certeza que aquilo que nós lemos em Tiago, ele está levando daquilo que ele recebeu no Torah, no Pentateuch, todos os livros que eles tinham disposto. E daquilo que eles buscavam mais era o livro considerado o livro de sabedoria, que era Provérbios, foi escrito pelo rei Salomão. Mas isso aí, eu quero dizer isso é porque Tiago fala como a nossa língua, olhando e dando exemplos do cavalo, como tem aquela peça na boca do cavalo que ajuda a dirigir o cavalo. Da mesma forma podemos olhar para o nosso carro. O nosso carro tem um sway bar que nos ajuda também não só a controlar o carro, mas também a dar a direção ao carro. E depois eu dar o exemplo também do barco, de um barco grande que tem um leme pequeno, e aquele barco é dirigido em tempestades, no vento que vem tumultuoso, e aquele barco é dirigido por um leme pequeno. Da mesma forma, a nossa língua é o nosso leme, é aquilo que nos dá a direção. Samuel tocou nesses pontos aí, eu acho que vocês deviam ouvir aquilo que ele falou. Mas é importante saber que a nossa língua nos dá a direção. E aquilo que nós plantamos com as nossas palavras, nós vamos colher no futuro. É um conceito muito difícil de entender hoje em dia, porque não há muitas pessoas que mexem com jardinagem, nem assim enfermeiros que estão entre nós, mas é uma coisa que a pessoa faz que prepara o tempo, prepara a terra e depois semeia os sementes e depois daqui a um tempo é que nós vamos ver os resultados. Da mesma forma, as palavras nos traz essa realidade do semeador. A nossa palavra traz vida e morte. Então aquilo que eu falo hoje pode afetar a pessoa agora ou até no futuro. Aquilo que eu falo para a pessoa pode ser lembrado num momento preciso ou num momento impreciso. No impreciso é quando eu falo num momento e a pessoa se machuca.
e a pessoa se fica... Realmente trazemos a morte para aquela pessoa. E depois tem aquela que é impreciso. Quando nós falamos uma palavra ruim para alguém, no futuro eles vão lembrar, no momento que eles precisavam muito de uma palavra que ia encorajar, eles vão lembrar a palavra que afetou e machucou eles. Então a importância de saber, a nossa palavra tem poder, e aquilo que nós temos que fazer como crentes é ser pessoas que sabem controlar nossas línguas. A nossa língua não só traz vida e traz morte, mas também edifica a igreja. Então nós temos que lembrar que aquilo que a pessoa traz e nós trazemos um para os outros, da mesma forma que estou falando com vocês agora, eu tenho que lembrar que eu tenho o potencial de edificar, trazer vida ou trazer constrangimento para todos vocês. Então a importância disso, nós temos que produzir palavras que trazem vida. E claro, que tem momentos que nós vamos ter que confrontar a pessoa com palavras duras. Mas a forma que nós falamos, não é só as palavras que nós usamos. Tem exemplos que eu posso usar, por exemplo, pedir desculpa à pessoa. Dizer assim, eu queria pedir desculpa a você. A forma que eu disse foi eu pedindo desculpa, mas a pessoa não recebe que eu estou realmente pedindo desculpa. A pessoa recebe de uma forma que vê que realmente eu não estou dando significado àquilo que eu estou dizendo, por causa do meu comportamento físico, porque a minha língua está guiando o meu corpo. Então nós temos que lembrar disso, é importante. As consequências da forma de falar, às vezes nós não prestamos atenção nisso, mas as consequências vão dar resultado no futuro da pessoa. Nós vemos isso no casamento. A Bíblia nos fala que nós temos que trazer as palavras sábias no momento certo e saber quando é que devíamos falar, quando é que devíamos soltar as palavras e quando devíamos recuar e guardar aquilo que nós temos para falar. E é uma coisa importante para aqueles que vocês que são casados entre os pequenos grupos ou que pensam em casar. Uma coisa que frustra um casal é isso, as palavras. As palavras que nós usamos em termos conjugal, às vezes são as palavras que constroem ou destroem o nosso casamento. E temos que saber também, ser sábios em escolher o momento certo e o momento perfeito para falar aquilo que nós queremos falar. Então eu queria convidar a vocês a estudarem aquilo que é a palavra. Tem muitos exemplos aqui no esboço aqui que eu vou mandar para vocês, que nós devíamos usar, e uma forma que nós podemos abordar aquilo que foi pregado é realmente estudar aquilo que machuca as pessoas, aquilo que traz vida, e começar a ter isso no nosso vocabulário. É importante ter um vocabulário que traz vida, e vida é uma forma, até se vocês veem que a pessoa não está da forma que vocês acham que deve estar, mas se eu falar palavras de vida para aquela pessoa, um dia aquela pessoa vai fazer e ser aquilo que eu falei para eles. Eles vão acreditar naquilo que eles são, aquilo que é dito a eles. Então eu acho muito importante nós focamos não só naquilo que nós usamos a nossa língua para fazer, mas nós temos que ter também a ciência que aquilo que nós falamos espalha também muito rápido, é como um fogo. Tiago explica isso também no fim, e que nós temos que ter muito cuidado, não só da forma que nós falamos, mas de como nós falamos das pessoas que nós amamos ou as pessoas que não estão à nossa volta na igreja. A pessoa que não sabe controlar a língua tem uma falha espiritual. Por quê? Porque um dos frutos do Espírito é controle próprio. E nós temos que saber como controlar a nossa língua. Então, eu tenho algumas perguntas para vocês refletirem daquilo que nós devíamos pensar em termos de palavras. Agora nós temos a palavra pode afetar o mundo físico, tem como afetar o mundo espiritual, emocional também, e depois também aquilo que acontece no nosso coração. E eu quero só fazer a pergunta que o Samuel também fez. Como é que Deus criou o mundo? Como é que Ele criou? Eu quero que vocês debatem isso e reflitem sobre o poder das palavras. Como nossas palavras podem afetar o nosso futuro, ou o futuro dos outros. Pensem em como que nós podemos afetar o futuro das pessoas à nossa volta. Como um crente, nós temos que pensar em semear palavras que vão trazer vida e vida eterna. E nós temos que usar as nossas palavras com sabedoria. Como podemos adoecer as nossas palavras? As nossas palavras às vezes saem muito duras e as pessoas não recebem. Há uma forma de falar que a pessoa recebe melhor. Pensa aí entre vocês
quando é o melhor momento para falar, qual é o melhor momento para recuar. E depois, o Tiago fala e compara a língua com o leme. Por que ele usa o exemplo do barco? Eu quero que vocês discutem sobre isso, porque eu usei realmente que nós podemos ver na tempestade, mas eu quero que vocês usem exemplos assim físicas que nós podemos usar uma coisa pequena que afeta a maioria de pessoas. Um exemplo é o vírus, né? O vírus afetou muitas pessoas e é uma coisa que nem dá para ver com o olho, né? Temos que usar o microscópio. Então, quais são outros exemplos e por que o Tiago usou esse exemplo do leme? Eu espero que vocês tenham um bom estudo e que vocês podem discutir e ler a palavra. Nós vamos lembrar que o texto base é Tiago 3, capítulo 3, versículo 2 a 5.